Eu vou começar com um breve panorama da situação atual do mundo, onde se insere o contexto dessa busca pela sustentabilidade. Acho que não deve ser novidade para muita gente aqui, mas para contextualizar muito do que a gente vai discutir depois e como forma de também apresentar para aqueles que não tiveram um contato mais imediato, esse ano a ONU lançou o maior relatório já realizado sobre o estado da natureza e da relação da natureza com os seres humanos. Como é que esse estado está hoje e como é que é projetado que ele vai mudar e como é que é projetado ou estudado o que a gente pode fazer a respeito dessa situação atual. A avaliação global do painel intergovernamental sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos da ONU teve esses 5 grandes objetivos de entender a situação atual da natureza, as projeções mais prováveis, depois tentando entender aqueles cenários mais otimistas ou cenários mais desejáveis e, finalmente, como é que a gente chega nesses cenários mais desejáveis. Então, sem muita... É o maior relatório já feito na área ambiental, envolveu, entre autores principais, dos quais eu fui um deles, e autores contribuintes, mais de 500 pesquisadores, com essa distribuição ao redor de países, perfis de ciência, misturando naturais, sociais e interdisciplinares, e, nesse sentido, a principal conclusão do relatório, não é surpresa para quem acompanha de leve as notícias, vida na Terra se deteriorando rapidamente em todo o planeta, em todos os indicadores estudados do estado global da natureza, em níveis de biomas, espécies, variedades, se deteriorando rapidamente. O nível de extinção das espécies, temos hoje mais espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção do que qualquer outro momento. Isso varia bastante por grupo de espécie. Eu não vou entrar agora em muitos detalhes, quem quiser mais detalhes, o documento já está todo disponível, o relatório tem só 1.500 páginas, então é uma boa leitura de fim de semana, para quem quiser um longo fim de semana. E tem um sumário executivo de 40 páginas, para quem tiver um fim de semana mais curto. O que a gente tem de extinção de espécies desde 1500, Então, uma das coisas que preocupa é o nível atual. Outra coisa que preocupa é a tendência. A gente não está no nível atual e ele vem subindo devagarzinho. A gente está no nível atual e ele vem subindo assim. Aí, às vezes, muita gente pergunta, mas a espécie não é extinta o tempo todo? Desde que começou? Sim, A gente projetou isso também no gráfico. O nível histórico esperado, sem intervenção humana, de extinção de espécies. Essa sombrinha aqui embaixo. Então, a gente vê o nosso impacto, a diferença daquele nível de fundo. As causas são múltiplas entre espécies de biomas terrestres, de água doce e marinho. As causas principais tendem a ser, em terra, a mudança no uso da terra, no mar a pesca direta, a caça é a segunda em terra e a mudança nos oceanos a segunda nos oceanos. Mudanças climáticas já aparecendo, isso não é projeção, isso já é impacto atual, já aparecendo como terceira causa, além de várias outras. Agora, essas são as causas diretas, muitas avaliações, e aqui já entra um pouco o espírito da ciência da sustentabilidade. Muitas das avaliações históricas sobre biodiversidade, espécies e tudo ficam aqui. Quais são as causas diretas? Mas no relatório global a gente teve uma preocupação muito grande em dar um passo atrás. Está tendo desmatamento, está tendo caça, está tendo... mas por que tudo isso? E por que isso está num nível que não é, digamos, sustentável? Seja a definição da palavra que a gente usar. São chamadas os motores, os vetores indiretos de mudança. E aí é basicamente entendimento de como que a gente, como sociedade, como indivíduos, nos comportamos demograficamente, sociocultural, econômico, tecnológico, instituições e governança, e também conflitos e epidemias. Em diversos níveis, isso explica o que a gente vê de pressões diretas. E já dando um spoiler,
é aí que a gente aposta nas mudanças que podem evitar o que a gente está vendo depois. Aqui a gente olha, já deixando as espécies um pouquinho de lado, sendo mais egoísta, olhando de um ponto de vista totalmente antropocêntrico. O que essa mudança na natureza impacta na qualidade de vida humana? E o painel tem 18 nome antigo, serviços ecossistêmicos, o nome novo é contribuições da natureza para as pessoas. Independente do nome, a ideia de como que a natureza impacta o nosso bem-estar. E aqui a tendência observada no passado recente de como que essas 18 formas que a natureza nos afeta, qual é a tendência em cada uma delas. E pelo número de vermelhos e laranjas a gente vê que é uma queda generalizada. É importante observar que o verde, que parece estar subindo, de fato está subindo, mas aqui é uma discussão conceitual. A gente está falando justamente das 3 contribuições da natureza que a gente retira da natureza: alimento, energia e materiais. Então, de fato, a gente está retirando mais da natureza. Isso que a seta verde para cima mostra. Não quer dizer que a gente está retirando de forma sustentável, pelo contrário. Aqui são as metas que o mundo acordou para si mesmo 10 anos atrás, em Haiti. São as metas de biodiversidade. Qual é o progresso? Elas vencem no ano que vem. A gente está discutindo agora o novo marco. Isso aqui é o boletim de como que a gente atingiu ou não nos últimos 10 anos o que o mundo acordou para si próprio. O boletim não é aquele que é passar direto, infelizmente. Bem variável. Agora, saindo um passo além, saindo das espécies, de como que a natureza afeta diretamente a vida da gente, para como que essas mudanças na natureza afetam o progresso rumo àquelas que, para muita gente, são talvez as maiores ambições que a humanidade já colocou para si própria. As metas de desenvolvimento sustentável, acordadas em 2015, nasceram aqui, em 2012, no Rio. Elas prevêem tentar atingir fome zero, pobreza zero, educação para todos, igualdade de gêneros, paz, fim dos conflitos, produção sustentável, consumo sustentável, energia acessível para todos, redução de desigualdades sociais e redução dos danos da natureza e de mudanças climáticas, entre outras coisas. Assim, se a gente atinge as metas que coletivamente colocamos para atingirmos, é um nível de bem-estar absolutamente inédito na história da humanidade e da nossa relação com o planeta. Isso é o que está acontecendo, por enquanto, pela forma com que a gente vem tratando a natureza. Quem está ficando um pouco deprimido, espera, não vai embora ainda não, que melhora um pouquinho. Temos aqui uma observação rápida: o IPBS não faz ciência nova, ele sintetiza ciência existente. Então, até agora a gente está falando da maior síntese. Aquelas 1.500 páginas são baseadas em mais de 10.000 publicações científicas revisadas. Dessas, a gente identificou 3 grupos grandes de cenários plausíveis. Um cenário, digamos, capitalista mais otimista: o mercado vai resolver e a gente tem um rápido crescimento econômico e baixa regulação. Alguma parte da literatura aposta nesse cenário. O cenário do meio já é um cenário, digamos, anti-globalização, um cenário onde os países se fecham, as barreiras às migrações e as barreiras ao comércio internacional são fortes e o mundo fica muito regionalizado. E com isso, uma crescente lacuna também entre ricos e pobres. E o cenário de sustentabilidade global, o cenário que talvez a gente almeje atingir, ele envolve 2 elementos importantes. Um elemento de políticas públicas, onde uma política ambiental proativa é posta de forma bem efetiva em escala, e onde produtores e nós, consumidores, fazemos o nosso papel. Então, tem um lado público e um lado privado. Esses 2 lados, caminhando juntos, levam àquele terceiro cenário. Isso, de novo, aquele encontrado na literatura, sintetizado em 3 grandes grupos.
E aqui as mudanças do que isso significa para a natureza, para a qualidade de vida, para emissões, e sem maiores surpresas, a gente tem um impacto na natureza muito maior no cenário de competição regional, um impacto em mudanças climáticas muito maior no cenário de otimismo econômico e um cenário de sustentabilidade global, onde tanto emissões quanto impacto na natureza são menores e ainda compatíveis com o crescimento econômico. Agora, a gente olhou para todos isso, é um grupo de cenários plausíveis, não necessariamente desejáveis. E aí vem o capítulo onde eu particularmente trabalhei, que é onde a gente para e olha, tá, mas onde que a gente quer chegar? E como é que a gente chega lá? Onde que a gente quer chegar, a gente não inventou nada novo. Nosso mandato da ONU, onde que a gente quer chegar, é o que a gente já acordou coletivamente, como país e sociedade. A gente quer chegar nas metas acordadas 10 anos atrás, sobre a nossa relação com a natureza, e a gente quer chegar nas metas de desenvolvimento sustentável. E o resto do exercício é como que a gente pode tentar chegar lá. Uma observação importante, esse é o exercício de larga escala que mais atenção deu e mais esforço fez para incorporar o conhecimento de comunidades tradicionais ao redor do globo. Uma fatia razoável do orçamento, que não era grande, de toda a iniciativa, foi fazer seminários e outros tipos de eventos do Ártico à Terra do Fogo, no sul da Argentina, no meio da Amazônia, para captar de centenas de grupos tradicionais diferentes a visão deles. Isso não foi feito só porque é o correto fazer, obviamente, por eles serem parte da sociedade global. Isso foi feito porque esses grupos têm sob sua governança 1/4 do planeta. E mais do que isso, mais de 1/3 da parte que sobrou de forma bem conservada do planeta. Esses grupos detêm uma quantidade gigantesca da água e biodiversidade do mundo e usando indicadores deles, mais de 450 indicadores que conseguimos identificar, que são usados pelas comunidades tradicionais e a gente avaliou do ponto de vista deles qual que é a visão em relação ao que está acontecendo no planeta. Infelizmente, 72% dos indicadores mostram um declínio. Ele é um declínio menos rápido do que o declínio das áreas sob, digamos, governança dos povos não tradicionais. Infelizmente, esses grupos estão, acho que a gente não precisa ir muito longe para ver isso, sob pressão crescente. As terras indígenas, as comunidades tradicionais ao redor do mundo estão sob essa pressão crescente. Os componentes mais importantes de mudança, essa é a parte final, onde a gente parou, olhou, viu que a gente quer chegar, onde a gente acordou que queria chegar, quais são os componentes chaves de transformação. Algumas coisas foram identificadas como cruciais para se atingir alguns desses objetivos. Um exemplo aqui é um entendimento já muito claro na literatura, que se a humanidade tem tem vários outros, mas nesse contexto, 3 grandes desafios específicos aqui. A gente quer combater mudanças climáticas, a gente quer parar de destruir a natureza e a gente quer atingir o desenvolvimento sustentável como representado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se a gente quer fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo, tem um lado bom e um lado ruim da mesma moeda. Essa moeda é a sinergia e a interdependência entre essas 3 coisas. A gente não consegue mitigar mudanças climáticas se a gente não desenvolver de forma sustentável a sociedade. A gente não consegue parar de degradar a natureza se a gente não endereçar a mudança climática e desenvolvimento sustentável. E, obviamente, por definição, a gente não atinge um desenvolvimento sustentável sem endereçar a mudança climática e a natureza. Então, a interdependência é fundamental entre essas 3 grandes questões, coloca um desafio muito grande. Seria mais fácil, digamos assim, pensar em políticas públicas ou fazer intervenção. Não, eu quero endereçar só o problema 1, eu não ligo para os outros, eu vou focar só nesse primeiro aqui. A
notícia é que, infelizmente, não dá para fazer isso. Se você quer atingir um, você tem que endereçar os outros dois, de acordo com as evidências disponíveis. O lado bom disso, copo meio cheio, é que se você consegue desenvolver políticas que comecem a endereçar alguns deles, os outros vêm a reboque normalmente. As políticas de desenvolvimento sustentável tendem a ajudar na mitigação de mudanças climáticas e na conservação da natureza. As políticas de conservação e restauração da natureza tendem a ajudar no combate de mudanças climáticas e assim por diante. Então, o copo meio cheio é que se você consegue pensar, se você consegue entender, se você pesquisa, se você entende, e aí se você desenvolve soluções e as aplica, que capturem essas sinergias, você avança em 3 frentes ao mesmo tempo. Então, isso é uma das mais fortes conclusões do que a literatura mostra. Não tenho tempo, não vou entrar em detalhes, de novo está disponível. N sugestões de caminhos nos campos de governança, sistemas econômicos, equidade, planejamento intersetorial, incentivos, e todo um esforço das ciências sociais e humanas envolvidas no relatório, de entender também o grande papel de mudanças de narrativas e valores sociais envolvidos nessa história inteira. Então, aqui estão representados de forma muito forte todo o lado sócio e econômico das mudanças necessárias. Em múltiplos níveis, de novo, não vou entrar em detalhes, o entendimento de que uma narrativa, por exemplo, muito comum nos jornais no Brasil hoje, que opõe a produção agrícola ou a conservação da natureza. A evidência na literatura é absolutamente incontestável, em sua grande maioria, de que esses não são objetivos mutuamente excludentes. Na verdade, existe uma sinergia muito grande entre conciliar produção de alimentos e a conservação da natureza pela interdependência que uma coisa tem com a outra. E várias outras questões, seja no rural, seja no urbano, um enfoque importante em aspectos urbanos. De novo, trazer os povos indígenas, a gente trouxe eles para o relatório, a gente trouxe eles para o diagnóstico. Agora, trazer eles para o desenvolvimento das soluções, pela participação e na implementação, ouvir suas ideias e participá-los de forma justa nas soluções é absolutamente fundamental. Como é a evolução de sistemas econômicos e financeiros globais, principalmente naquele que rompe um paradigma mais limitado de foco fundamental no crescimento econômico. Finalizando, e aqui acho que a parte mais otimista da história, é que a gente não precisa inventar nenhuma roda nova. Tudo que a gente precisa fazer já está sendo feito em algum lugar do planeta. O que a gente precisa é dar escala, dar saltos de escala nas soluções sustentáveis que estão sendo implementadas. Isso é um desafio gigantesco, porque isso depende do entendimento dos sistemas socioecológicos, de como que as sinergias entre umas e outras se multiplicam, e de várias coisas que a gente vai entender mais à frente. Mas a mensagem principal é que já tem muita coisa mudando. A escala é muito pequena, mas a gente já sabe, a gente não precisa desenvolver novas tecnologias com visão imprevisível, horizonte temporal imprevisível de chegar. A gente tem que implementar o que já quer. O que a gente precisa, em essência, é de mudanças transformadoras. O incremental não vai dar tempo. Melhorar um pouquinho por década não vai dar tempo. A gente precisa acelerar muito a velocidade de mudança. A notícia boa é que a gente já sabe o que fazer. Então, com conhecimento e informações disponíveis. Em parte, por que a gente já sabe o que fazer? E como que isso conecta com o que a gente veio aqui discutir hoje? Aqui eu digo paciência de vocês por uns 5 minutos, só para compartilhar o que a gente vem desenvolvendo, a gente como comunidade da ciência e da sustentabilidade, explicar um pouquinho o que significa o nome, que a gente está aqui para falar disso hoje, as diferentes versões disso, porque
disso vem e vai muito do que a gente falou. Desenvolvimento sustentável, existem catalogadas, acho que 472 definições. Quem quiser, alguém pode ver depois. Tem coisa melhor, parece. A definição mais comum, oficial, vem das Nações Unidas, aquele desenvolvimento que atende às necessidades atuais, sem tirar a capacidade das gerações futuras de atender as pessoas, e continua para baixo, tá? Eu sempre gosto de ressaltar isso. A definição oficial da ONU não para aqui, porque aqui tem um componente que está faltando, que é a natureza. Essa definição não diz absolutamente nada em relação à natureza por si só diz em relação à capacidade da natureza de atender o que a gente quer. Mas se você ler o parágrafo seguinte, ele diz a questão de conservar e restaurar a natureza. Agora, em maneiras de se representar o desenvolvimento sustentável, essa é uma das mais clássicas, é aquele espaço do meio onde o ecológico, o social e o econômico se encontram. Se você só tem um ou dois desses, você não está no espaço de sustentabilidade. Uma visualização muito clássica. Hoje a gente já tem formas bem mais sofisticadas de entender isso. O espírito geral continua fazendo sentido em alguns casos. A crítica que se fez por muito tempo sobre desenvolvimento sustentável está ali em amarelo: Good Politics, Little Science. É aqui que a gente entra. A partir do momento que o mundo, no meio da década de 80, principalmente aqui na nossa cidade, em 92, e a partir dali acelera, traça para si próprio um desafio, um objetivo de caminhar na direção do desenvolvimento sustentável. Essa crítica era pertinente e seria um gigantesco limitação. Então, nesse sentido, entra a ciência da sustentabilidade. Aqui eu vou mostrar rapidamente um histórico. Para alguns, ela é definida como um campo do conhecimento científico. Ela é definida pelos problemas que aborda, relacionados à transição para a sustentabilidade. Está crescendo como ensino e pesquisa ao redor do mundo, ainda muito incipiente no Brasil, e ainda bem fronteira no mundo também. Está numa fase inicial que já tem um desenvolvimento recente de conceitos, ferramentas e até questões éticas próprias. Ela encontra numa evolução, digamos assim, de abordagens que inicialmente eram multidisciplinares, envolvendo várias disciplinas por um mesmo problema, mas de forma estanque, que evoluem para uma interdisciplinaridade, onde as disciplinas começam a conversar, mas as disciplinas ainda estão lá de forma bem clara, para chegar num momento onde os novos problemas são os que definem as soluções, as ferramentas, os métodos e as teorias que a gente vai usar. A gente atinge, ou busca atingir, um momento mais transdisciplinar, onde as caixinhas disciplinares já são menos visíveis. Nesse contexto, só para deixar claro que sem abandonar as duas primeiras, abordagens multidisciplinares e interdisciplinares, são importantes. Ela é fundamentalmente o tempo todo buscando interação entre todas as disciplinas, das ciências naturais, sociais, humanas, as disciplinas técnico-científicas. Isso por dois grandes motivos. Aqui, de novo, algumas definições de ciência da sustentabilidade são várias. Eu selecionei só uma, não necessariamente a melhor, mas ela tem dois elementos. Eu gosto que ela divide bem as duas coisas. A primeira, que é um objetivo da ciência da sustentabilidade, é avançar no entendimento básico de como que esse sistema, essas interações homem-natureza se dão, como que eles evoluem, e criando essas pontes entre as ciências naturais e sociais e entre ciência e políticas públicas. Várias das definições param por aqui, já é uma definição interessante. Mas o que eu gosto do livro, o primeiro livro-texto de ciência da sustentabilidade, professor da Holanda, ele coloca de forma bem clara que também é objetivo da ciência da sustentabilidade, em igual medida, apreciar a variedade de perspectivas sobre o desenvolvimento sustentável, como que diferentes povos, locais e culturas entendem essa expressão na sua variedade de contextos para o design, implementação e avaliações de situações muito particulares. O jogo entre esses dois objetivos às vezes é difícil, mas é essencial
no rumo, no entendimento da ciência da sustentabilidade. Um escopo, de novo, ali no meio, o essencial da ciência da sustentabilidade está em azul, é onde sistemas humanos e ambientais interagem com os objetivos de sustentabilidade. Esse é o coração do escopo da ciência da sustentabilidade. Diversas formas, livros e artigos colocam isso de outras formas, a interação entre sistemas, pesquisa sobre sistemas biológicos, sociais, tecnológicos e geofísicos, é uma outra forma japonesa de representar isso. Aqui também em japonês, é um estudo interessante, ainda no início, há uns 7 anos, da ciência da sustentabilidade, já avaliando cada pequeno eixo, cada pequeno traço aqui, é um artigo que cita e usa a expressão ciência da sustentabilidade. E aqui os campos do conhecimento, o tipo de problema, na verdade o tipo de problema que eles tendem a endereçar. E aí vocês podem ver a multiplicidade de campos onde o início, isso de novo, acho que é de 7 anos atrás, que a ciência da sustentabilidade focava, um foco muito importante em várias coisas relacionadas ao uso da terra, conservação, agricultura, desmatamento, restauração, recursos pesqueiros, mas também planejamento urbano, água, turismo, saúde e economia ecológica e negócios, lá em cima, entre outras coisas. O nome vem de um artigo publicado na revista Science, um artigo publicado em 2001, é o primeiro, o início, a inspiração, acho que pequeno, de 2 páginas, onde Cates e colegas definem muita coisa do que eu já falei, não vou repetir aqui, transdisciplinar, sistemas sociais, humanos, sistemas governamentais, e essas questões continuam relevantes no entendimento. Era um artigo muito do lado das ciências sociais, mais, digamos, ciências naturais, se eu posso me expressar assim. Um grupo com um background um pouco mais de cientistas mais clássicos, entre aspas. Cates, depois, 10 anos depois, quando o periódico da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, a PNAS, funda uma seção permanente dedicada à ciência da sustentabilidade, que existe até hoje, e faz esse interessante editorial. E aqui o que eu gosto é esse quadrante onde eles colocam que você pode dividir pesquisa, pode dividir pesquisa de diversas formas. Uma delas é a pura e a aplicada. Essa divisão clássica, né? A gente vê por aí um monte de coisa, somos vizinhos ali do Instituto de Matemática, pura e aplicada, onde, na verdade, a ciência da sustentabilidade é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela está nesse quadrante aqui. Ele é um quadrante que é inspirado tanto por uma busca pelo entendimento fundamental de como que o mundo funciona, mas ele também é fundamentalmente sempre com uma consideração de uso. Ela é sempre aplicada também. E isso eu acho uma dicotomia interessante. Isto é novo, mas se a gente hoje tenta definir ciência da sustentabilidade, olha para trás, trabalhos pioneiros que tentam juntar a interação de sociedade com natureza de forma um pouco sistêmica e aplicada, datam de pelo menos 72, além, obviamente, de alguns gregos que já falavam disso há 2000 e poucos anos atrás, de outras formas. Eu vou pular um pouco isso aqui, que dá um histórico ali de 70 e poucos, passa aqui pelo Rio, e se consolida em 2010. Da publicação daquele periódico, ali em 2001, na Science, veio logo depois uma sessão dedicada, um periódico mais importante do campo, chamado Sustainability Science, é lançado pela Universidade das Nações Unidas no Japão, e aqui mostrando já a interação entre ciência, política pública e considerações de uso, assim, o início, lá em cima, no ano 2000, ele vem de uma Conferência Mundial das Academias Nacionais de Ciência, todas elas, nossa Academia Brasileira de Ciências, a Royal Society inglesa, norte-americana,
clamam por uma ciência para a sustentabilidade do século XXI. De forma interessante, alguns anos depois, o G8, numa conferência, pede algo similar. A gente não está conseguindo atingir os objetivos que a gente se propôs, a gente precisa de ajuda mais diferente do que as ciências tradicionais e as disciplinas conseguem oferecer. E encaminhando para a reta final da minha fala, dando um exemplo bem recente de como que a nossa interação, um grupo razoável de vocês aqui já participa, seja do CS Rio, seja do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, que a gente fundou há 10 anos como um grupo independente de pesquisa aqui no Jardim Botânico, de onde a ideia original do curso vem, e é uma parceria, a criação do CS Rio, entre o IES e a PUC. Um exemplo prático de como essa interação aplicada, básica, funciona. Em 2013, o Brasil aprova o Código Florestal revisado e aprova grandes metas nacionais e, em paralelo, o mundo aprova grandes metas globais de restauração da natureza. Fica claro para a gente que havia aí uma oportunidade de contribuir de um ponto de vista científico aplicado e a gente desenvolve, ao longo desse tempo, plataforma aplicada de suporte à decisão de como melhor atingir esses objetivos, juntando um grupo de cientistas que cobria todos aqueles tracejados e todas aquelas pontes. Tinha de ciências naturais, sociais, as mais relacionadas à computação, física, biologia, geografia, ecologia, economia, entre algumas outras, para desenvolver o que seria um entendimento mais sofisticado desse problema e aí plataformas de aplicação. A gente desenvolve isso, faz isso para o nosso bioma aqui, para a Mata Atlântica, e nessa ponte, esses mapas e essa análise toda desenvolvida serão usadas como mapas oficiais no chão, prioritários para a restauração da Mata Atlântica, e agora a gente, agora não, já há uns 2 anos, estamos desenvolvendo para todos os biomas do Brasil. Um artigo resumindo essa abordagem publicado esse ano na Nature Ecology Evolution, e aí uma coisa interessante acontece que as Nações Unidas tomam conhecimento desse processo no Brasil justamente no momento que o mundo estava com esses objetivos semelhantes, e a gente apresenta o nosso estudo para a Mata Atlântica, conclui-se que não tem nada parecido com essa capacidade de integrar todos esses conhecimentos, e eles pedem para a gente aplicar isso em escala global. Um dos mais importantes efeitos aqui é que a gente consegue aumentar em 8 vezes o impacto no chão que a gente teria com essa restauração se a gente sair do tipo de metodologia socioecológica complexa que a gente desenvolveu para a Mata Atlântica e para o mundo. Esse mapa vai ser lançado na semana que vem, num evento da Convenção de Biodiversidade Biológica, e hoje pela manhã, para os autores que estão presentes na sala, parabéns, foi pré-aceito pela revista Nature para sua publicação em breve, sujeito a algumas pequenas revisões, e em paralelo com esse desenvolvimento científico, a gente está apoiando as Nações Unidas na implementação prática. Na semana que vem, aqui no Rio, por causa desse estudo, o Instituto, em parceria com a Convenção de Diversidade Biológica, a gente vai receber mais de 100 pessoas, sendo que representantes oficiais de pelo menos 75 países do mundo. Esses são representantes oficiais mesmo, porque essa é uma negociação, é um evento de diálogo entre nações. Então, os participantes do evento não estão ali como pessoa física, eles são aqueles apontados pelos Ministérios das Relações Exteriores de seus respectivos países, para discutir o que deve ser a nova grande meta global sobre restauração. Então, essa interação, isso que eu queria terminar mostrando, uma interação que começa entre o Instituto, o
o CS Rio, aqui na PUC, com o Ministério do Meio Ambiente, lá em 2014, 2013, ele leva a identificação de oportunidades de pesquisa aplicada para subsidiar a política pública. Esse entendimento leva a várias análises que a gente conduz de apoio a uma possível criação, naquela época, algo ainda meio sonho, uma política nacional sobre restauração. Isso é lançado em 2017, torna-se, o Brasil hoje tem uma política nacional sobre a restauração de todos os seus ecossistemas, com 12 milhões de hectares. Essa meta é replicada, o Brasil propõe isso em Paris, com meta de clima. Desse exercício de apoio à política pública com base em análise, sai esse primeiro artigo na Nature Ecology Evolution sobre a Mata Atlântica, e da interação desse artigo com as Nações Unidas vem a demanda da ONU sobre um apoio parecido a políticas públicas em nível internacional, de onde sai então agora esse artigo, espera-se muito em breve na Nature, e em consequência disso, na semana que vem o mundo vindo aqui para o Rio para dialogar sobre quais devem ser as novas metas e a forma de implementação no chão dessas metas, com a participação também de povos indígenas e tradicionais. Então, esse círculo, ilustrando ele com a nossa experiência pessoal, ilustra um pouco o que a gente entende como desenvolvimento na prática de ciência da sustentabilidade. Eu apresentei num campo que a gente foca pessoalmente, mais como estudo, mas só para deixar claro aqui quão amplo é o escopo de ciência da sustentabilidade, uma seleção dos últimos artigos publicados no periódico Sustainability Science, lá em cima, que dizem respeito a entender as interações entre os objetivos de desenvolvimento sustentável, das interações entre sistemas de alimentos e saúde humana, de como que a gente transforma produção e consumo para atingir o desenvolvimento sustentável, mas pensando além de eficiência como foco, de como que a gente usa design thinking para fazer ciência da sustentabilidade de uma forma mais efetiva, captando o pensamento de diversos grupos e suas interações, como que a gente usa isso em ciência da sustentabilidade no desenvolvimento de cidades mais sustentáveis, como que alterações no sistema capitalista vigente, através da ideia de negócios sociais como um modelo sustentável, pode afetar as fragilidades específicas do capitalismo, como que melhorar o link ciência, políticas públicas e indústria pode avançar nisso de um ponto de vista de pesquisas de sistemas, como que a gente consegue coerência entre as políticas públicas que visam os objetivos de desenvolvimento sustentável, sobre uma lógica, de novo, integrada, aspectos éticos absolutamente fundamentais de equidade intergeneracional, um dilema clássico, e como que eles conseguiram ilustrar isso com um estudo de campo, um artigo muito interessante, como que a gente junta conhecimentos e ciências indígenas e tradicionais na ciência da sustentabilidade para diversificar os métodos usados. Como que a gente abraça o sagrado, e aqui um artigo publicado por um pesquisador de povos tradicionais, de como que é a abordagem e metodologia deles para esse tipo de desafio. E, bom, um número gigantesco de outras interações. Um artigo publicado ontem, interessantíssimo, focado no nosso cerrado, uma ferramenta que junta tudo isso que a gente falou e consegue mapear e dar nome aos bois. Quem que está afetando, que tipo de espécies, do tamanduá ao lobo-guará, e dando nome aos bois. O quanto que a cargil, a bung, a amagem, quanto que países como França, Alemanha, Itália, Holanda estão afetando cada um desses animais no cerrado, em parceria com o grupo de Estocolmo com quem a gente colabora,
publicado ontem, fascinante, e por aí vai. Não vou me alongar, já me alonguei. Relações complexas, papel nosso de ciência cidadã em atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, como que a gente consegue transformar tudo isso em políticas de redução de pobreza e como que a gente dá escala do que a gente faz muito bem em escala pequenininha, aqui e ali, entre outras diversas coisas sobre insegurança alimentar. Todos esses artigos publicados recentemente, seja no periódico de Ciência da Sustentabilidade ou no novo periódico do grupo da Nature, chamado Nature Sustainability. A ideia aqui era só ilustrar para vocês quão abrangente é a pesquisa atual das fronteiras de ciência da sustentabilidade. E com isso, eu agradeço muito a paciência, a atenção de vocês e passo a palavra para os próximos palestrantes. Obrigado.